Bom, e por falar em greve, a paralisação dos bancários fechou agências em todo o país nesta terça-feira. A categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial de 6,5% da FENABAN. Os sindicatos pedem reposição da inflação, mais 5% de aumento real. E para falar sobre os direitos, tanto trabalhistas como do consumidor, nesse momento, a paralisação dos serviços bancários, nós convidamos o advogado Isley Dutra, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos começar falando do direito à greve. É um direito do trabalhador, garantido pela lei aí, de fazer a greve, né? Mas há limites para isso, não é qualquer tipo de greve. A justiça pode considerar até uma greve abusiva, não é? Exatamente. O direito à greve, ele é um direito constitucional, previsto no artigo 5º da Constituição, regulamentado pela Lei 7783, de 89, né? E não é um direito absoluto, é um direito que tem uma liberdade relativa. Ele vai até onde não afetar direitos de terceiros, como o direito do consumidor, no caso em comento, né? Como é feito esse balanceamento? Já que existe o direito trabalhista de um lado e existe o direito do consumidor, de quem precisa desse serviço bancário, por exemplo, nesse caso, de ter o serviço. Como é que se faz o balanceamento desses direitos? Toma-se como base o artigo 10 da Lei 7783, que regulamenta o direito à greve, né? Que tem lá um rol de serviços essenciais. Então, mesmo no período de greve, aqueles serviços ali elencados, eles são obrigados a ser mantidos, como água, energia e, no caso, a compensação bancária, né? É muito importante frisar que não é o serviço bancário completo, mas tão somente a compensação bancária. O que significa isso? Os depósitos devem ser processados. O consumidor que apresenta um depósito ali no envelope até às 16 horas, aquele depósito ele deve ser processado no mesmo dia, por se tratar, aos olhos da lei, de um serviço essencial. A gente foi às ruas ouvir as dúvidas, porque muita gente tem dúvida nessa época, né, de paralisação, principalmente dos serviços bancários, e algumas pessoas têm algumas dúvidas. Eu gostaria que o senhor ouvisse a pergunta. A gente vai ouvir agora do Danilo Magalhães, que tem uma dúvida. Vamos lá. Devido às greves no banco, se eu tiver algum tipo de prejuízo, eu posso pedir reparação? E aí, doutor? Depende do tipo de prejuízo, né? O fornecedor do serviço ou do bem que ele precisa pagar deve oferecer alternativas. Então, por exemplo, se ele precisa pagar um boleto de uma compra que ele fez e o banco está de greve, ele pode acessar o internet bank, o celular e etc. Mas na impossibilidade de fazê-lo por qualquer motivo, ele deve procurar esse fornecedor para que disponibilize alguma alternativa para que ele possa efetuar esse pagamento, ou receber em cheque, ou postergar esse vencimento. Enfim, o consumidor ele precisa ter uma alternativa, né? Não havendo alternativa, ele não pode ser penalizado com multa e juros, né? O importante, a recomendação é sempre documentar essa tentativa de alternativa aí no pagamento. Tem uma outra pessoa com qual a gente falou na rua e que também tem uma dúvida. Vamos ouvi-la. Se houver uma necessidade de eu precisar sacar uma grande quantidade em dinheiro, posso exigir falar com o gerente? E aí? No caso, ela vai ficar prejudicada porque o saque ele não está dentro do rol de serviços essenciais a que a lei obriga a ser mantido no período de greve, né? A gente sempre recomenda que, quando há o indicativo de greve, o anúncio da greve, o consumidor ele se prepare, ele vá ao seu banco, faça já o saque que precisa fazer, ou peça um aumento dos limites nos outros canais, no internet bank, os limites de pagamento, né? E no caso daquele consumidor que não recebeu o seu salário, como é o caso dessa greve desse ano, ele não recebeu o seu salário ao tempo do início da greve, recomenda-se que ele sempre procure com antecedência para justamente aumentar esses limites, né? Digamos que ele precisa fazer um pagamento maior, ele procura o banco com antecedência, pede para aumentar o limite que ele pode fazer pagamentos, né, com código de barra pela internet, aumentar o limite de TED que ele pode fazer, eventualmente até o limite de saque no autoatendimento, né? Tudo isso o banco vai levar em consideração o perfil do cliente e vai fazer essa concessão. Tá ótimo, doutor. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós continuamos a falar dos direitos garantidos por lei durante uma paralisação dos bancários que começou ontem em todo o Brasil e do consumidor que deve ficar aí atento para não ter problemas com a paralisação. Doutora, a gente já estava falando do direito à greve, que é um direito garantido por lei, o direito do consumidor também aí é pesado neste momento, né?
Conta é uma coisa que não pode deixar de ser paga, né? A pessoa ali tem que achar alternativas e hoje em dia existem muitas alternativas para poder pagar. Não dá para alegar que o banco estava fechado. Exatamente, né? Além da rede bancária, o consumidor ele pode efetuar o pagamento das suas contas em casas lotéricas, alguns supermercados, chamados pontos conveniados para recebimento de contas, né? Fora isso, ele pode utilizar outros canais, como internet banking, telefone, enfim. O que recomenda-se é sempre ele guardar o recibo de pagamento, o comprovante de pagamento. Na impossibilidade, como a gente já mencionou, na impossibilidade de efetuar esse pagamento, seja porque a conta é alta e o limite do cliente não permite um pagamento dessa monta, recomenda-se que o consumidor se prepare para a greve com antecedência, pedindo para aumentar seus limites, antecipando aquelas contas que são possíveis, né, antecipar, procurar os fornecedores para postergar o vencimento do boleto, enfim, sempre procurar uma alternativa, né, para evitar prejuízo. Por quê? Porque muito embora exista em alguns casos um direito à reparação, normalmente ele vai ter que submeter um processo judicial que é desgastoso, demorado. Então, para evitar tudo isso, vale mais a pena ele se preparar e evitar transtornos. Tá ótimo. A gente vai continuar ouvindo as pessoas que têm dúvidas nas ruas, né? Vamos lá, próximo. Eu tenho uma conta para pagar no banco. Como que eu faço para pagar sem meu nome ser negativado e sem cobrar juros? Justamente isso que a gente estava falando, né, doutor? Isso, ela tem que procurar as alternativas, são as casas lotéricas, os pontos conveniados, né? Ou na hipótese de não ter nenhum perto da sua residência ou na impossibilidade de fazê-lo, procurar o fornecedor para ver uma alternativa, se de repente pode fazer uma transferência bancária ali pelo aplicativo no celular, ou pelo internet banking, ou um pagamento em cheque, né? Nesses casos, já que, como a gente mencionou, a compensação bancária ela é considerada um serviço essencial aos olhos da lei e é mantida durante o período de greve, então o cheque é compensado, aquele fornecedor que receber em cheque, ele vai efetuar o depósito e aquele depósito ele deve ser processado. E é sempre recomendável que a pessoa procure o credor, por exemplo, num momento como esse. Se ela não se programou, não aumentou o limite, vai ter um atrasozinho, mas para evitar que o nome vá para a lista de devedores, aí de repente se ela procurar a pessoa para quem ela está devendo, a loja, né, o que ela vai devendo, o credor costuma também ser mais flexível nesse momento? Normalmente sim, mas existem aqueles credores que são mais rígidos e não flexibilizam esse pagamento. A recomendação é que esse pedido de alternativa de pagamento seja formalizado ou por e-mail ou por alguma outra alternativa que seja possível documentar. Por quê? Como a gente disse, o consumidor ele não pode ser prejudicado pela greve. Então, a partir do momento em que o credor não disponibiliza uma alternativa para o pagamento, o consumidor não pode ser penalizado com multa e juros pelo atraso, tampouco pela negativação. Vamos ouvir agora mais uma telespectadora que tem uma dúvida. Se eu precisar negociar minha dívida no banco, eu posso exigir meus direitos de consumidor? Não nesse caso da greve, porque o atendimento bancário, o atendimento pessoal, ele não é considerado um serviço essencial e ele pode ser suspenso durante a greve. O que se recomenda nesses casos é que alguns bancos disponibilizam na internet já um canal para negociação, né? O Banco do Brasil tem feito uma publicidade massiva nesse sentido, num canal no próprio site do banco, onde já tem lá as alternativas para recebimento dessas dívidas, renegociação, e o consumidor faz aquilo ali tudo online, sem precisar depender do bancário, do agente do banco, né? Então, na impossibilidade de fazê-lo, se ele deve a um banco que não tem essa alternativa, realmente é aguardar o fim da greve. Doutora, a gente percebe aí nas ruas, ouvindo as pessoas, que elas têm dúvidas básicas em relação a isso, né? Aos direitos que tem o consumidor nessa época de paralisação dos serviços bancários. Existe algum tipo de canal onde a pessoa está em casa, não sabe mais muito bem como agir? Onde ela procura informação? O PROCON, por exemplo, em algum lugar pode orientá-la nesse momento? O PROCON é um dos principais órgãos, né, de auxílio ao consumidor, que pode orientar. Normalmente, quando tem greves, os PROCONs maiores, como o de São Paulo, principalmente, criam campanhas, materiais educativos, a fim de realmente orientar o consumidor sobre até onde vai o direito de greve e até onde vai o direito do consumidor, para determinar como é que esses dois direitos
previstos em lei vão conviver harmoniosamente, né? Ele pode também procurar os juizados especiais, se ele se sentir prejudicado, o Ministério Público do Estado normalmente também criam campanhas, então, lamentavelmente, as entidades sindicais que encabeçam a greve não se preocupam em prestar esse tipo de informação e o consumidor fica realmente rendido, tendo que procurar os seus meios para se informar. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei com o Isley Dutra, que é advogado, e conversou com a gente a respeito do direito de greve e também do direito do consumidor no momento de paralisação dos bancários. Obrigada pelas informações e até uma próxima. Até uma próxima.